Os anos 90. Pouca gente hoje se lembra de como os anos eram, digamos, coloridos e alegres. Basta ver as músicas, os filmes, as séries, as roupas. E isso se deve porque era uma época muito mais otimista. Muito mais. Me lembro como os mais velhos na época falavam que quando eu fosse adulto, no futuro longínquo de 2015 ou de 2020, os carros iam estar voando, a maior parte das doenças conhecidas já estariam curadas e por aí vai. Mal sabiam eles que estaríamos tendo que explicar que a Terra é redonda, que o homem foi à Lua e que existem apenas dois sexos. E esse otimismo se manteria até o começo dos anos 2000, e mesmo após o 11 de setembro de 2001, que foi um choque de realidade para o Ocidente, sobretudo para os Estados Unidos, ainda assim esse otimismo, mesmo que abalado, acabou se mantendo. Até 2003, quando veio a guerra do Iraque e com isso um outro choque de realidade, o mundo ia ficando menos colorido e cada vez mais cinza. E então veio a crise de 2008, a Primavera Árabe e por aí vai. Mas por que os anos 90 eram tão otimistas? E a resposta é porque foram vários motivos. Primeiro que os anos 80 também foram anos otimistas com relação ao futuro. Afinal, foi o apogeu da civilização ocidental em todos os sentidos, mas principalmente cultural. E principalmente porque havia acabado a Guerra Fria. O mundo comemorava o fim de uma crise geopolítica que poderia causar uma catástrofe nuclear e potencialmente a extinção da raça humana. A única figura que tentou anexar outro país e iniciou uma guerra unilateralmente foi Saddam Hussein no Iraque, quando invadiu Kuwait, mas ele foi derrotado de forma humilhante. Parecia que nós não teríamos mais guerra, que o futuro seria continuamente próspero, década após década. A única disputa entre países seria econômica e não mais militar. Aliás, se falava até que deveríamos aprender japonês porque a superpotência do futuro que iria superar os Estados Unidos era o Japão. O Brasil, mesmo com crises, mostrava uma economia em ascensão e equilibrada com uma moeda até que forte. E uma coisa que pouca gente sabe ou que se lembra é que nesse mar de otimismo estava a Rússia. Boris Yeltsin, que vivia bêbado e envolvido com escândalos de corrupção, era sempre elogiado pela imprensa como um líder que tentava aproximar a Rússia do Ocidente. E quando Vladimir Putin assumiu, esse otimismo, por incrível que pareça, até aumentou. Putin era uma figura desconhecida pelo público em geral, inclusive pela imprensa, mas passava muito mais segurança e postura de presidente do que o Yeltsin. Ele cooperava com o Ocidente no combate ao extremismo islâmico, fortalecia as relações econômicas com a Europa e com os Estados Unidos. Na crise dos reféns do teatro de Dubrovka em 2002, quando terroristas chechenos atacaram um teatro em Moscou, ele mostrou que não estava de brincadeira, mandou forças especiais neutralizarem os terroristas a todo custo, o que acabou causando a morte de 171 pessoas, 40 das quais eram terroristas. Mas o recado tinha sido dado. Ele não era tão fraco como Yeltsin, mas também era um parceiro em potencial da OTAN. Afinal, sem ele, a logística para manter as bases da OTAN no Afeganistão após a invasão de 2001, em retaliação aos ataques de 11 de setembro, ficaria absurdamente mais difícil. A Rússia cooperava muito, tanto que nos anos 90 e início dos 2000, muitos acreditavam que ela deveria ser parte da OTAN. Aliás, não só acreditavam que ela deveria ser parte, mas que a sua adesão era até mesmo inevitável. E não estou falando do Zé Tião qualquer, mas de figuras de nome forte, que inclusive têm influência nas tomadas de decisão dos governos, como o Henry Kissinger, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e um dos estrategistas mais importantes da história. Mas será que teria sido possível essa situação? A Rússia fazer parte da OTAN? E se tivesse acontecido, o que teria sido diferente? Será que isso seria bom ou ruim? Bom, e aqui entramos numa parte que eu não gosto muito de misturar com geopolítica, que é a partícula "e se". Ela não tem muito espaço numa geopolítica séria, porque ou as coisas acontecem ou não acontecem. Mas o fato é que nós temos referências, padrões estabelecidos ao longo da história para poder comparar essa situação hipotética e assim ter um certo grau de certeza de como teria sido caso isso acontecesse. Mas o fato é que, se a Rússia tivesse entrado na OTAN nos anos 90 ou 2000, não seria positivo para ninguém, nem para a OTAN e nem para a Rússia.
Uma coisa que as pessoas não entendem sobre a OTAN é que ela não é só uma aliança de mútua defesa, onde se um país membro for atacado, todos entram em sua defesa. Na verdade, ela é muito mais do que isso, e por isso que ela tem funcionado bem por mais de 70 anos, sendo uma das alianças mais estáveis da história da humanidade. Mesmo que você seja anti-OTAN, anti-Estados Unidos, anti-Europa ou qualquer coisa, é preciso ser realista e ver como as coisas são e não como gostaria que fosse. A OTAN tem funcionado muito bem por 70 anos, queira ou não. E a prova dela ser tão funcional é que ninguém arrisca atacar um dos membros dela. Ela é mais do que uma aliança, ela é uma estrutura. Veja bem, porque aqui é onde as pessoas não entendem o que é a OTAN e se perdem. Preste atenção, a OTAN é uma estrutura de defesa. Não basta assinar um tratado se comprometendo a ir para a guerra caso ataquem seus aliados. Os Estados Unidos e a Inglaterra já têm isso com o Japão ou Israel, por exemplo. A OTAN é diferente. A OTAN é uma estrutura porque você precisa remodelar toda a sua infraestrutura de defesa e adaptar ela aos padrões da OTAN. Ou seja, munição, equipamento, armas, logística, organização tática, estratégica, de Estado, treinamento, tudo isso tem que ser adaptado para você entrar nas conformidades da OTAN. E o motivo disso é que ela tem um padrão que vai facilitar a comunicação entre os seus membros, e é isso que faz dela muito mais eficiente do que outras alianças. Para que em caso de guerra todos estejam dentro de um padrão mínimo igual, de forma que todos os membros conhecem a capacidade operacional dos demais membros. Todos são familiares também com as características um dos outros. Então perceba, não é só a promessa de ser defendido, é também ter que remodelar as suas forças armadas, equipamentos, doutrina, legislação, organização e etc. Criando o mais próximo possível de um exército único, ainda que seja de vários países com vários comandos, e para que, em caso de guerra, não haja descoordenação e bagunça entre os militares dos países membros, como houve, por exemplo, entre os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Em caso de conflito, seria fácil coordenar eles e abastecer todos eles. Então sim, ela é funcional porque cumpre o seu papel de fazer com que ninguém tenha coragem de enfrentar de frente essa superestrutura de Estado. Mesmo quando ela erra em situações de agressão injustificada, porque a OTAN não é uma organização defensiva como os pró-OTAN, pró-Estados Unidos, pró-Europa argumentam, ela também ataca, mesmo quando seus membros não foram atacados. Basta ver o caso da Iugoslávia e da Líbia. E por que isso importa? Porque teríamos aqui o primeiro problema da Rússia na OTAN. Ou ela teria que jogar um século de estrutura militar e mudar décadas de material militar e doutrina para poder participar da OTAN, o que seria uma reforma enorme para eles, ou então a OTAN teria que abrir concessões e mudar os seus padrões para encaixar a Rússia na OTAN. Perceba como as duas hipóteses são bem difíceis de se imaginar acontecendo. Outra coisa é que quando você faz parte de uma estrutura como a da OTAN, você abre mão de parte da sua soberania. Sim, você precisa fazer isso, porque como eu disse, você precisa se adaptar e se remodelar. E aqui entra uma questão que o pessoal anti-OTAN não entende. Não são apenas os países menores e mais fracos que abrem mão da sua soberania. Mesmo os Estados Unidos, que são o líder, também precisam ceder e também abrir mão de parte de sua soberania. Logo, se a Rússia fizesse isso a um organismo já existente, ou ela estaria abrindo mão de sua soberania, algo impensável em Moscou, porque isso significaria ter que abandonar muito dos seus projetos e ambições geopolíticas, ou a OTAN teria que aceitar atender os projetos geopolíticos dos russos, em conformidade com os demais membros, que frequentemente são opostos ao dos Estados Unidos, Inglaterra e da França. Então são outras duas opções que são também difíceis de imaginar. E isso não é pouca coisa, porque pouca gente se lembra, mas a França mesmo não quis abandonar os seus objetivos geopolíticos e começou a se estranhar com a OTAN a ponto de sair dela em 1966. Sim, a França já saiu da OTAN em 1966. Ela depois, em 2009, voltou a fazer parte, mas isso mostra que ou você adere a objetivos geopolíticos já estabelecidos pela aliança, ou terá dificuldade de possuir seus próprios objetivos.
Para a França, ela teve que aceitar algumas condições e a própria OTAN também teve que ceder algumas coisas para os franceses. Mas a Rússia, ela é grande demais em termos de geopolítica. Se foi atravessado engolir a França, cuja estrutura de poder é mediana, uma Rússia iria complicar o jogo todo. E outra coisa que é importante também entender é que a OTAN também funciona porque ela é, digamos, assimétrica. Ou seja, a relação de poder entre os países membros não é exatamente igual. 90% da força da OTAN são os Estados Unidos. Mesmo com a França e a Inglaterra, o grosso absoluto da força são os Estados Unidos. Isso é importante porque uma aliança dessa magnitude precisa de um líder, um país que, acima de tudo, assuma as responsabilidades e direcione os focos da organização. E goste você ou não dos Estados Unidos, eles são uma nação que tem liderança e assume os custos de suas decisões. Então, quando há algum tipo de desentendimento, a situação é, entre aspas, relativamente simples. Ou os Estados Unidos impõem ou eles cedem. E por incrível que pareça, Washington até que cede bastante para as vontades dos países europeus, tudo para manter a aliança viva. Aliás, alguns críticos dela nos Estados Unidos acham que os Estados Unidos cedem até demais, já que eles é que carregam a organização nas costas. Mas se a Rússia entrasse, ou ela faria como a Inglaterra e a Alemanha fizeram, terceirizando sua defesa para os Estados Unidos, ou ela manteria sua própria defesa de forma ativa. E ao fazer isso, haveria questionamentos constantes à liderança dos Estados Unidos, o que iria travar a organização em questões estratégicas. Então essas duas opções também são igualmente muito improváveis de se imaginar. Basta ver a dificuldade e incômodo que Turquia e Hungria estabeleceram para a entrada da Finlândia e da Suécia na organização. Foi uma novela, foi um drama enorme, porque para entrar na organização e tomar certas decisões de caráter estratégico, essas decisões precisam ser unânimes de todos os membros, ou seja, todos têm que decidir igual. E honestamente não tem como comparar o papel da Hungria com a Rússia. Aliás, mesmo da Turquia, que apesar do valor hiperestratégico, ainda é um ator geopolítico menor que a Rússia. Então, imagine como seriam travadas as decisões da OTAN com a Rússia dentro dela. Mesmo a Rússia tendo uma gravidade menor do que os Estados Unidos, iríamos ver dentro da organização um grupo de países sendo puxado para o lado russo e outro para o lado americano. Então a organização ou deixaria de ser funcional ou quebraria dividida. Alguns até podem argumentar que Londres, Paris e Berlim eram países líderes que aceitaram ser liderados, mas a situação é diferente com Moscou. A Rússia, ao final da Guerra Fria, estava quebrada economicamente, mas não estava ocupada por forças estrangeiras, não estava com as suas cidades destruídas, sem administração de Estado e sem forças armadas. Então, tal como na nossa realidade ela não aceitou ser liderada, nesse cenário hipotético não teria fundamento ou meios para ela aceitar isso. E bem, imagine uma situação onde a Rússia, como um membro da OTAN, decidisse atacar a Ucrânia, que nesse caso provavelmente também seria membro. Aqui não haveria o artigo 5 para ser acionado. Se um membro da aliança ataca outro, não há barreiras, não há linha vermelha a ser cruzada. Aliás, já vimos isso quando a Turquia invadiu Chipre e lutou contra a Grécia em 1974. Aliás, o argumento turco, em muitos aspectos, era razoavelmente similar ao da Rússia, agora na situação ucraniana. E bom, foi um caos tão grande que até hoje não foi resolvido. Mas supondo que a Rússia entrasse, como eu disse, contestando a liderança norte-americana, o que veríamos seria os Estados Unidos formando uma aliança em paralelo, que basicamente seria a OTAN 2.0 com outro nome e que teria a mesma função. E os que sobrassem ou ficassem de fora dessa outra aliança ficariam sob influência russa. Ou seja, veríamos a recriação do Pacto de Varsóvia. Basicamente tudo mudaria para continuar a mesma coisa, o que, diga-se de passagem, é até que comum na história. Além disso, quando falamos desse tipo de blocos, estamos falando, em essência, em manter alguém fora e contido ou algum grupo de países dentro. E como a OTAN foi acima de tudo criada para conter a União Soviética,
Até por isso a entrada dela foi rejeitada, porque acredite se quiser, mas nos anos 50 ela, percebendo o problema que a OTAN poderia ser, pediu para entrar, e por incrível que pareça, além de pedir para entrar, ela ainda colocou como condição para ela entrar que os Estados Unidos se tornassem apenas membros observadores sem poder de voto. Não preciso falar da reação que isso teve entre os membros da organização. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Mas, enfim, sem a União Soviética, é importante lembrar que nos anos 90 e 2000 a essência dela se perdeu bastante e o que não faltaram foram discussões sobre qual seria o papel da OTAN em um mundo pós-Guerra Fria. Se por um lado ela crescia se expandindo com países do leste europeu entrando, por outro havia essa certa crise de identidade. E se não era contra a União Soviética ou Rússia, contra quem ela seria? E se acalme antes de dizer contra a China, Irã ou o extremismo islâmico, porque não, simplesmente não se passava isso na cabeça das lideranças da organização na época. Até por isso, muito do discurso do Putin de que a OTAN é contra a Rússia pegou tanto fôlego, porque a OTAN se mantinha mesmo com o fim da Guerra Fria. Aliás, como eu disse, ela se expandiu. Então a ideia de que ela existiria para, na verdade, servir de contenção ou ataque contra Moscou foi um argumento que se fortaleceu nas lideranças russas, o que ironicamente serviu como pretexto para a invasão na Ucrânia e basicamente justificou a existência da OTAN no pós-Guerra Fria, porque agora os países do leste europeu mostraram que realmente a Rússia poderia ser uma agressora. Então veja como ambos os lados se retroalimentaram no discurso e ações um do outro. Até por isso, a crise da Ucrânia é muito difícil de se resolver, porque basicamente os dois lados têm a sua parcela enorme de razão. Os europeus em temer agressões russas, sobretudo os europeus do leste, e a Rússia por temer a expansão da OTAN. Um alimenta o outro. De qualquer forma, a Rússia na OTAN tinha tudo para ser catastrófico ou para os russos ou para a OTAN. Seria um casamento que terminaria em divórcio ou em morte. Não tinha como dar certo. E veja, mesmo se a Rússia fosse uma democracia liberal, não adianta, porque a geopolítica sempre supera a ideologia. Porque se a OTAN foi criada para conter a União Soviética, o mesmo se aplica em conter a Rússia. Não era apenas porque a União Soviética era socialista, mas porque Moscou era e é um competidor geopolítico de Washington. Não importa a ideologia da Rússia ou a cor da sua bandeira. O que importa é que Washington e Moscou possuem competição geopolítica de nível global ou pelo menos regional. É isso que define a geopolítica, que supera sempre a ideologia. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e de se inscrever no canal. E também dê uma olhada no meu outro canal, o Horizontes Futuristas, onde eu comento sobre situações mais hipotéticas, envolvendo ficção, ciência, tecnologia e até mesmo cenários alternativos da nossa realidade. Abraços e até o próximo vídeo.